transforma a pecuária leiteira. Mas existem desafios, então, na cadeia de produção. Altos custos aí de produção, preços pagos, não é, ao produtor, concorrência dos produtos importados. Eu vou conversar agora, então, com o José Evaldo Gonçalo, que é CEO da Broto S.A. Muito bem-vindo. Obrigado, Simone. Vamos lá, então, José. Como a tecnologia, então, ela pode transformar e trazer de novo aí um novo, né, cenário aí para a nossa pecuária de leite. Muito bem, Simone. A pecuária leiteira no Brasil, ela é importante para a economia. Nós temos também uma importância muito grande do ponto de vista social. São mais de 1 milhão de propriedades, em torno de 4 milhões de pessoas, mas de fato passamos por desafios, porque nos últimos 20 anos, praticamente metade dessas propriedades, hoje temos metade das propriedades, nós tínhamos 2 milhões de propriedades e quase 8 milhões de produtores. E temos problema do êxodo, da sucessão, mas efetivamente os ganhos, e é importante o que a tecnologia está fazendo e pode fazer para que nós tenhamos um aumento de produtividade e para que nós tenhamos também um aumento de produção sem necessariamente aumentar a área. E os principais aspectos, então, José, da tecnificação na cadeia leiteira? Então, hoje nós temos exemplos de robotização, que é automação tanto na ordenha, quanto num aspecto muito importante que é o sanitário, que é o uso de tecnologia para o acompanhamento da saúde do animal, redução de mastite, e também na climatização, melhoria no ambiente. Vou te dar um exemplo. O estado maior produtor da pecuária leiteira no Brasil é Minas Gerais, e com a maioria dos seus municípios. Mas nós temos ainda uma produtividade baixa. E o Norte e o Nordeste, essa produtividade é menor ainda. O Brasil tem menos de 2 mil litros por vaca ano, ao passo que, por exemplo, nos Estados Unidos, são quase 10 mil litros vaca ano. Mas o Rio Grande do Sul, que é o segundo, ele tem, e isso em função de tecnologias, ele chega a quase 3 mil litros de leite vaca ano. E essa produtividade é aumentada efetivamente em função dessas tecnologias que são implantadas. Como eu falei, automatização, robotização, climatização. No Nordeste a gente tem uma produtividade menor, mas que ela também pode ser melhorada. No Ceará tem casos com financiamento, não só no Ceará, mas em outros estados do Nordeste, do BNB, do Banco do Nordeste, onde está se climatizando a ambiência produtiva. Então, tem casos de animais que podem, inclusive, ter novas raças genéticas, onde essa climatização, e aí mantendo uma temperatura adequada, você tem praticamente o dobro da produtividade. Então, são em vários os momentos, em várias as etapas, que essas novas tecnologias mostram os ganhos que nós podemos trazer para a pecuária leiteira brasileira. A tecnologia, ela pode trazer essa eficiência aí, né, nas propriedades, né, aumentar, quando a gente fala a produção aí da cadeia leiteira. Mas também está ligada a grandes investimentos, não é, José? E temos aí essa questão de linhas de financiamentos, linha de créditos, a gente vê taxa de juros alta, né? E para tudo isso acontecer, tem que estar tudo muito alinhado, não é? A gente tem que ter esses investimentos, a gente tem que ver também melhorias, não é? Tanto quando a gente fala as melhorias genéticas, mas trazer isso para o nosso produtor, oferecendo políticas, não é? Para poder deixar o produtor no campo, continuando com a atividade. Sem dúvida, Simone. Como falei no início, essa redução da população no campo, esse êxodo grande, falando aqui especificamente do setor da pecuária leiteira, praticamente metade das propriedades, isso é de fato assim um sinal muito forte.
E a tecnologia sem o crédito e sem a melhoria de condições para os agricultores não traria os ganhos que se espera. A tecnologia em si não é a solução única. E, como você falou, a pecuária leiteira, uma outra característica é exatamente essa de que a maioria dos produtores são agricultores familiares, são pequenos produtores, em torno de 70%. Então, precisa-se realmente de crédito e as demais propriedades, por exemplo, na região sul, que a gente tem uma produtividade maior, grande parte disso é alcançada em função do trabalho com cooperativas e com trabalho com a agroindústria. Eu falei um exemplo aqui de financiamento do BNB, do Banco do Nordeste, em estados do Nordeste para climatização, mas também para tratamento, para higienização. Mas o Banco do Brasil tem linhas também, mas efetivamente nós precisamos de crédito e nós temos esse aperto e esse problema, esse gargalo, como você disse, dos juros altos, mas que temos que ser resilientes, né? Temos que ser fortes. E o agricultor, o trabalhador, a trabalhadora do campo são pessoas fortes, mas efetivamente tem que ter esse auxílio no sentido de linhas melhores de crédito, tanto para o custeio quanto para essa infraestrutura que as novas tecnologias trazem. Então, da ordenha à nutrição, à pecuária de precisão, como você citou, melhoramento genético, né, com melhores animais, com mais qualidade aí nessa produção, não é? Gerando até competitividade, né, para os nossos produtores também estarem exportando esse material todo, né, porque a gente vê também a questão dos produtos lácteos importados, né, travando aí um pouco a competitividade e a produção aqui. Mas é isso, a gente vê tudo isso alinhado para trazer mais qualidade, renda, mas os desafios, eles existem, não é? Exatamente, são muitos os desafios e, como você falou da genética, esse exemplo, por exemplo, exemplos no Nordeste, as raças são raças mais resistentes ao calor, à temperatura, mas com esses projetos de tecnologia de climatização, inclusive novas raças com produtividade maior se adaptam porque você consegue manter essa temperatura todo o tempo numa mesma linha. Da mesma forma, para a produtividade, para além da genética, essas demais questões em relação ao tratamento de doenças, como eu falei, a mastite, o momento que você traz uma robotização da ordenha, você tem um ganho muito grande em escala. Acompanhamento de doenças, 24 horas, onde você instala chips ou você instala equipamentos onde você consegue monitorar 24 horas a saúde animal. Agora, de fato, são muitos os desafios, mas nós temos um horizonte grande pela frente e esse aspecto fundamental, Simone, que você fala, que é de a gente trabalhar não só com leite, mas trabalhar com agregar valor a esse produto através desses outros, desse incremento através de outros produtos derivados do leite. E, efetivamente, também, à medida que a gente ganha em produção, ganha em escala, consegue se exportar mais produtos já fabricados, né? Produtos que já tenham esse ganho aí, agregar esse valor, onde o produtor consegue ter um desempenho melhor econômico, financeiramente, porque, como você diz, é uma vida realmente aí dura, resiliente, mas que o agricultor, a agricultora brasileira, eles são vencedores. E na pecuária leiteira, esse sistema aí de amanhecer muito cedo e dormir muito tarde demonstra essa força do trabalhador e da trabalhadora, do agricultor e da agricultora brasileiros. É verdade. Eu conversei com o José Evaldo Gonçalo, que é CEO da Broto S.A. José, muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente, essa análise dessa cadeia pecuária, né, tão pujante e também resiliente. Obrigada, uma excelente tarde para você e até uma próxima oportunidade aqui.
Obrigado, boa tarde para você, para todos os ouvintes e muito obrigado. Tchau, tchau. Seguindo aqui